Olha, o começo é um começo que nos remete ao Rio de Janeiro e não a Alagoas. Quer dizer, Alagoas inicialmente porque era o desejo do Vanderlei, que é alagoano, de fazer um filme aqui em Alagoas. Mas o processo de começo, de formação de equipe e tudo, surgiu no Rio de Janeiro. Na década de 70 existiu o Laboratório Líder, que ficava em Botafogo. E ao lado do Laboratório Líder existia um estúdio do Souza Júnior, e o Souza Júnior era um editor que fazia trabalhos de edição de jornais, de tela, jornais da tela, para muita gente. Cascavel! Rumba! Quando nós inauguramos a Caeté Filmes, o nosso objetivo era realizar filmes de longa-metragem. E então conheci aqui no Rio de Janeiro, montando os nossos documentários lá na Álvaro Ramos, com o Souza Júnior, conheci Aécio de Andrade. Aécio de Andrade é um cineasta, diretor, e me apresentou esse projeto, A Volta pela Estrada da Violência. Aliás, o título original era A Longa Volta pela Estrada da Violência. O Vanderlei me apresentou ao Aécio, eu comecei a conversar com o Aécio, porque, obviamente, o assistente de direção é uma escolha pessoal do diretor. O produtor, que era o caso do Vanderlei, apenas tomou a iniciativa de me apresentar ao Aécio e conversamos, trocamos ideias e concluímos que seria adequado, seria um trabalho, quer dizer, houve uma interação entre os nossos pensamentos, as nossas maneiras de proceder, e foi aí que eu vim para cá. Então, o Adenor ficou depois de um contato com o Adenor, ele ficou com a incumbência de já trazer a equipe para Alagoas para a gente fazer o longa-metragem e A Volta para o Estado da Violência. E um mês depois chegava dois carros, duas Kombi, cheias de material, fio, refletores, e já com a equipe a gente fazer. E eu não estava com dinheiro para a produção. Eu disse, mas já que vocês vieram, vou me virar. E saí aqui de cidade em cidade, com meus amigos, prefeito, etc. Eu sei que fui conseguindo aos pouquinhos e nós produzimos o filme A Volta para o Estado da Violência. E eu fiquei devendo assim quase metade da produção para pagar tudo no período de um ano. Olha, a locação foi escolhida em função de vários fatores. O fator principal era a locação que se adequasse às filmagens. A filmagem era uma região árida e esse foi o primeiro fator. E o segundo fator também foram as facilidades que a produção, o Vanderlei, conseguiu em algumas cidades. Nessa época, eu trabalhava em Paulo Afonso e tem um amigo por nome de Vanderlei. E ele falava sempre de fazer um filme aqui na região. Por exemplo, procurava-se uma propriedade devido à amizade que ele tinha, de fazer na sua fazenda. Eu digo, seja feita a vossa vontade. E assim ele fez, juntou uns sócios para filmar e fizeram esse filme. Não tenho muito, sou muito profundo a essa história, mas o que eu pude fazer, eu fiz. Ele disse, olha, eu tenho cenário, eu tenho fazenda, tenho tudo, você vai se adequar bem, se adaptar bem para parte do filme ser filmado em Santana do Ipanema. Então fui com a Adenor, com a equipe, o diretor, etc., e conseguimos sensibilizar o Adeildo Nepomuceno, que era o prefeito na época, para dar um apoio à produção. E aí os primeiros entendimentos partiram exatamente Santana do Ipanema sendo cenário para A Volta para o Estado da Violência. Lá em Santana tem momentos fundamentais do filme que foram filmados em Santana, inclusive as cenas que assim com muita gente, com muitos figurantes. Então, Santana do Ipanema teve um papel importantíssimo no filme.
fizemos lá umas sequências dentro do fórum, fizemos uma sequência no cemitério da cidade, fizemos outra nas ruas. Todo aquele movimento que você vê na produção, isso foi feito lá em Santana do Ipanema com a participação da população. Foi uma população que colaborou desde o momento que chegamos por lá até a conclusão daquelas sequências feitas em Santana do Ipanema. Eu tinha 10 anos mais ou menos, né? Nos anos 70, né? Aí meu pai mandou fazer umas compras num armazém, né? Quando eu cheguei na frente da igreja, estava sendo lá, fazendo uma cena, né, do filme, A Volta pela Estrada da Violência. Muito comentado na cidade, né, o filme. Aí a gente ficou, né, esperando ali, o pessoal chegou, não sai agora não, para fazer uma cena. Aí foi quando vinha um cavalo com 2 caçoar, né, 2 pessoas mortas, e a mãe, daquelas pessoas chorando muito, né? E a gente ficou por ali, pediram para a gente ficar, para participar da cena, tapar o nariz, para dizer que estava já em estado, né, avançado. A cidade todinha que estava lá na hora, botaram a mão no nariz e balançando, pensando que o pessoal estava podre. Todo melado, como que era mercúrio, aquele negócio todo. E eu dizendo que o pessoal estava podre mesmo, e foi um negócio sério mesmo, na hora, na chegada de frente à igreja mesmo. Quando a dona Geracina subiu para fazer, pedindo justiça, né? Quando ela falou, né? Se a justiça da terra e do céu falhar, eu me amigarei com Satanás e o diabo vai para embaixo. Aí ela fez aquele labafero todo, que queria justiça, aquele negócio todo, se batendo. E de lá nós fomos para a delegacia. E da delegacia fomos até para o fórum, lá na Câmara de Vereadores, na época. Por sinal, o juiz de direito na época era o seu Alberto da Farmácia. Foi ele que acatou toda a história da morte que aconteceu. Estava aqui na farmácia e já apareceu aqui na praça muita gente, cavalo, tudo. Eu esperando, eu orando. Ela melhor dizendo, hoje fiquei observando o que é isso. Uma coisa de repente, né? Foram subindo até que foram a casa que nós estávamos lá, né? Foi quando me convidaram para participar. Eu fui. Em nome da lei, da justiça, da verdade do meu próprio, declaro absolvido o réu Alberto Lopes de Oliveira. Eu estava na casa paroquial e alguém chegou lá e disse: o padre está vendo um filme aí, queria saber se o senhor podia colaborar. E qual é a minha colaboração? Eu disse: ir ao cemitério para fazer a encomendação do corpo na hora do sepultamento. E eu marcamos o dia e hora, eu me dirigi até lá, me deram o livro, que é o do ritual próprio da igreja, né? E eu fiz como se realmente fosse um sepultamento do indivíduo. Quando vieres julgar o mundo pelo fogo, ponho-me a tremer e encho-me de medo ao ver chegar o juízo e cólera que se aproxima. Eu me lembro até o local dali daquela capela, à esquerda de Seata Janete, fica à esquerda, que hoje está tomada de muitos túmulos, mas ainda me lembro. Fiz aí o meu papel e para casa. O grande dia cheio de amargura. Dai-me, Senhor. O nosso primeiro contato com o filme foi exatamente a notícia da novidade na cidade, e a cidade está sendo gravada para ir para o cinema. Então isso foi um fato que mexeu socialmente com todo mundo. A Volta pela Estrada da Violência é uma referência cultural para a nossa cidade. Então, esse filme vai, na época de 70, que era a época de seca, época de muitas indecisões, de conflitos, né? E a
Santana vai ficar ocupada de pessoas de fora. E todas aquelas pessoas, das pessoas que participaram diretamente ou indiretamente, como simples figurantes, né? As suas casas que apareceram no cinema, né? E aquilo ali vai resgatar. Então, muitas pessoas ainda têm aquela memória. O filme foi um fato bastante marcante na comunidade, porque ele levava para a telona as pessoas conhecidas da cidade. E isso tem uma mística, né? É uma mística, a gente queria ver as pessoas, até a performance deles na telona, né? Como artista, isso era cativante, isso criava uma expectativa, né? Era aquela questão da curiosidade. Toda vez que nós assistimos uma exibição, a gente tentava identificar alguma pessoa da cidade. Essa era a curiosidade. É um filme que, mesmo que nós assistimos várias vezes, tinha aquela questão de você procurar alguém que participou. Fulano de tal, né? Então, aquilo ali entusiasmou a todo mundo, né? Aí um passava para o outro, passava para o vizinho, passava para os parentes, e sempre a gente ia identificar. Tinha muita gente, umas 200 pessoas, todo mundo alegre, satisfeito. Nessa época, o prefeito era Miguel Francisco. Foi um ano houve uma seca muito grande nessa época. Abdias é meu esposo. Então, quando eu saía de casa, ele gostava muito de fazer, assim, de ser artista. Assim, ele carregou no andor o artista, em vez de ser o santo, era um pistoleiro. Digo, mas rapaz, como é que você faz uma coisa dessa? Ah, mas o prefeito me chamou e eu era um dos homens mais altos e fortes, que nesse momento procuraram um homem forte. E ele era forte e ele foi ser o artista. Estou reconhecendo o Salu, mas ele já morreu, é falecido. E José Batista, que mora em Maceió, já é jubilado. O meu irmão Américo de Carvalho Silva. O meu querido esposo Abdias, que está aqui na frente. E tem aqui também o Ademar Menezes Cassiano, que é o pai do secretário da prefeitura. E o irmão Alcides Rodrigues, que já faleceu faz uns 2 meses. E o restante, não lembro não reconheço não. Eu acho que 90% da população, crianças, jovens, os velhos, tudo com chapéu, os trabalhadores rurais da roça, saíram, deixou, a cidade parou para participar dessa produção. Com os outros também não se deve brincar, viu? E não somos nós que vamos meter as mãos em cumbuca de ninguém. Toda cautela é pouca, meus camaradas. Os Lopes matam mais que a peste bubônica. Quando nós iniciamos o processo de pré-produção aqui em Alagoas, a gente procurou se cercar dos melhores atores daqui.
E Alagoas tinha bons atores, como o Sabino Romariz, como o Zé Mendes. Quer dizer, então, a gente aproveitou os melhores atores daqui. Obviamente, naquela época, não existia um desenvolvimento das artes cênicas tão grande quanto hoje, mas todos eles eram pioneiros e que tinham muito talento, Sabino, Zé Mendes e outros. E a gente aproveitou o melhor que Alagoas tinha para oferecer para o filme. Vingança, meu filho, vingança, 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 vingança. Mãe, vingança, meu filho. É um conceito no cinema como negócio de que um filme existe quando é lançado. Enquanto ele não é lançado, ele não cumpriu todo o ciclo que um filme, profissionalmente falando, percorre. Esse filme correu esse percurso, porque foi lançado comercialmente. Historicamente, o filme cumpriu e muito bem essa etapa. Ele teve lançamento comercial nas cidades mais importantes do Brasil, Rio, São Paulo e nas capitais todas. Isso é muito relevante porque, como eu disse antes, marca um início da produção profissional de cinema em Alagoas. A bravura de um povo mostrada com toda a violência. A volta pela estrada da violência. É também o valor do alagoano no quadro ressequido do Nordeste. É o filme que revela com todo o realismo a vida do nordestino num quadro sofredor e humano. E o filme foi exibido no auditório, no cinema lá da Globo, da Rede Globo. O filme foi premiado com a Coruja de Ouro e foi aplaudido nacionalmente.